Fala galera, beleza? Aula de História número 8, voltado para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. E hoje a gente vai falar sobre a crise de 29, é um tema que está no edital, um tema pertinente lá no edital. E hoje vamos abordar justamente ela, que é um assunto bem interessante. É um dos assuntos mais interessantes de história que tem, que eu acho bem legal de estudar. Então vamos lá. Deixa eu dar um mouse aqui. Eita, passei demais, já comecei saindo errado. Bom, a gente sabe que o período, conhecido como período entre guerras, é o período que vai acontecer a crise de 1929. Deixa eu ampliar aqui minha imagem para ficar melhor da gente conversar nesse primeiro momento. A gente sabe que o período entre guerras é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918 e a Segunda Guerra Mundial começa em 39, setembro de 39. Então esse período entre o fim da Primeira e o início da Segunda é conhecido como período entre guerras. E é também o período em que marcou pela crise de 29, pela crise do liberalismo econômico, pela ascensão dos partidos totalitários, né, como o nazifascismo, o stalinismo soviético, e assim vai. Né? O getulismo aqui no Brasil, que também é uma ideia totalitária. Então essas ideias começam a surgir nesse período aí, com grande influência da Primeira Guerra Mundial e com grande influência da crise de 1929. Então vamos tentar fazer um panorama aqui da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela acende como grande potência os Estados Unidos, como a gente vê aqui no próprio slide. Deixa eu diminuir aqui minha imagem, botar ela mais em cima aqui. Bom, dá para ver daqui mesmo, né, que a grande potência, a nação que se tornou mais vitoriosa nesse cenário de guerra, foram os Estados Unidos da América, como mostra aqui no próprio slide. Ó. Estados Unidos da América foram os grandes vencedores. Eles tornaram os grandes vencedores pelo fato de que eles lutaram a guerra, venceram, entraram praticamente no segundo tempo, e ainda os países vitoriosos ficaram devendo aos Estados Unidos tudo o que eles emprestaram e gastaram durante a guerra. Foi os Estados Unidos basicamente que forneceu matéria para o pessoal lutar, para a Tríplice Entente lutar a guerra. E os americanos, nesse caso, não foram atingidos, não foram golpeados e saíram como grandes vitoriosos. A economia mais forte do mundo, a economia mais segura do mundo e assim sucessivamente. Se tornou a economia mais próspera, né? E o maior país credor do mundo. Já o grande culpado, o grande culpado pela guerra que foi fracassado foi a Alemanha. A Alemanha foi apontada como um grande derrotado, né? E foi obrigado a assinar o Tratado de Versalhes, que está aqui, ó. Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha situações humilhantes, né? Cláusulas humilhantes, como por exemplo, perca de parte do seu território, perca sobre territórios no continente africano, suas colônias no oceano, não podia mais ter um limite de tamanho do exército, não podia mais produzir armas e material bélico. E pior de tudo, teve que pagar indenização aos países que foram vencedores da guerra. Ou seja, a Alemanha vai entrar numa crise econômica terrível, numa hiperinflação brutal, que vai acabar levando a Alemanha a nascer ou renascer, ou surgir nesse caso aí, o Terceiro Reich ou o nazismo, né, o nazifascismo alemão. Então, esses são os dois extremos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos, os grandes vencedores, com uma economia muito próspera, e os alemães totalmente lascados, derrotados e destruídos pela guerra. Então, a vida americana praticamente era essa aqui, né? Era uma vida tranquila, uma vida ótima, grande desenvolvimento econômico, maior país credor do mundo, é o American Way of Life, todo mundo querendo ser americano e querer copiar o estilo de vida americano. Foi a era do grande desenvolvimento monetário, da família tradicional cristã americana, grandes tecnologias, né, de conforto do lar, carros, geladeiras, e a geração perdida, claro, né, que foi uma turma que, pós-guerra, né, a turma começou a viver a vida loucamente. E também foi a época, deixa eu botar aqui minha imagem novamente, foi uma época em que vai ocorrer nessa perspectiva aí a Lei Seca, que a gente vai fazer uma análise sobre ela aí durante esse período entre guerras nos anos 20, né? A geração perdida, todo mundo praticamente vivia a vida loucamente e consumia o chamado fruto proibido, que era o álcool, que era proibida a venda de álcool nesse período do pós-guerra, durante o período entre guerras. Voltando.
Também nos anos 20 aconteceram movimentos meio macabros, por exemplo, a Ku Klux Klan. Foi um movimento racista de puritanos americanos que caçavam, matavam, perseguiam, humilhavam, intimidavam negros nos Estados Unidos. São descendentes dos Estados Confederados e que mostraram sua cara abertamente nesse período dos anos 20. Se expuseram bastante. Então você vê que os anos 20, o período entre guerras aí, foi o ano realmente da xenofobia, do preconceito, do racismo, até chegar em meados da Segunda Guerra Mundial. Os americanos vão ver muito isso, até os dias de hoje também ocorrem conflitos com relação a questões raciais. Também foi período do movimento feminista, das mulheres que lutavam por direitos de voto. Foi o caso que também resvalou no Brasil, nesse cenário, porque foi também a época do período entre guerras em que as mulheres conseguiram o direito de voto no Brasil com o governo Vargas, e nos Estados Unidos também as mulheres, como era a geração perdida, né, também se revoltaram, começaram a usar calças, começaram a cortar os cabelos e começaram a viver a vida como os homens, como diz a história, né, exigir mais direitos e igualdade. Aqui nessa imagem é o Al Capone, que também nessa época dos Estados Unidos, como foi proibido a venda de bebidas alcoólicas, tudo que se proíbe vai gerar tráfico. Então foi o que aconteceu. O tráfico de droga alcoólica foi extremamente comum, enriqueceu bastante os traficantes, e que a polícia tentava impedir, só que sempre dava errado, né? Até que, novamente, a guerra é uma guerra perdida, essa guerra contra o álcool na proibição americana, assim como hoje a guerra contra a maconha, são consideradas para mim guerras perdidas, não tem como vencer. E acho que a única maneira nesse caso é legalizar, mas é uma visão muito minha. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa, proibiram o álcool achando que ia dar certo, criou o tráfico, enriqueceu ilicitamente algumas pessoas, policiais corruptos enriqueceram. Então os americanos viram que era uma guerra que não tinha jeito, né? É uma guerra perdida e que liberar o álcool era a única forma. Porque naquela época o jovem, como a gente sabe, né, era chamado de geração perdida, e consumia álcool brutalmente. E alguns filmes da época eu considero bem interessantes. Por exemplo, O Artista é um filme da época dos anos 20, em que mostra também esse cenário do cinema, que o cinema também explodiu, estourou nesse período dos anos 20. Esse filme é bem interessante, que aborda um ator do cinema mudo e ocorre a transição no período entre guerras, né, nos anos 20 e 30, ocorre a transição para o cinema falado. E esse filme aborda muito bem isso, é bem interessante. Ele engloba aquele período dos anos 20 da fase entre guerras. O grande Gatsby, na verdade. O grande Gatsby, que com Leonardo DiCaprio, esse filme é muito bom também, que ele traz um momento de festas, de curtição, de farras, num período antes da Grande Depressão de 29, e um pouco sobre o período depois, como era a vida depois dos anos de 1929, início dos anos 30. E The Peaky Blinders, que é uma série que está aí fazendo sucesso, né? É uma série que já é nesse período também, pós Primeira Guerra Mundial, mas que é na Inglaterra, né? Já é outra perspectiva, outro cenário, eles vão ver uma outra visão de mundo pós Primeira Guerra Mundial, bem interessante também. Então são essas dicas de filmes que eu tenho que trazer para vocês, que englobam esse período, que é o período entre guerras. E a euforia americana, né? A euforia americana daquele período é uma euforia voltada para a especulação financeira. Eu acho engraçado isso aqui, né? Essa charge aqui, né? E mostra um cara deitado aí numa cama. E ele fala o seguinte, né? Vou botar aqui o apontador para ficar mais legível. Doutor, faça-me um favor. Fique atento às ações da Consolidated Can e, se elas subirem, avise ao meu corretor para vendê-las e comprar 4.000 preferenciais da PK Race. Obrigado. Caricatura americana 1927 satiriza a euforia por ações da década de 20 nos Estados Unidos. Ou seja, a euforia pela ação da Bolsa de Valores era muito comum nesse período de pós Primeira Guerra Mundial e da vida americana pulsante. Deixa eu aumentar aqui um pouco minha imagem para ficar melhor da gente conversar agora sobre essa situação. Basicamente era o seguinte, simplesmente como era que funcionava a vida na Bolsa de Valores nesse período. A turma comprava ações, as grandes indústrias, as fábricas estavam produzindo de maneira muito acelerada.
As nações europeias que foram destruídas pela guerra, elas não tinham condições de atender às necessidades básicas da população com suas próprias indústrias, porque as indústrias foram destruídas durante a Primeira Guerra Mundial nos países europeus. Nesse cenário, os Estados Unidos, como não foram atingidos pela guerra, era o único país com indústrias o suficiente para atender às necessidades da Europa. Nesse cenário, começaram a produzir de maneira escalonada para vender esses produtos aos países europeus destruídos e aniquilados pelo conflito. Nessa perspectiva, as indústrias começaram a produzir uma grande quantidade de estoques, começaram a produzir absurdamente produtos e as suas ações começaram a subir cada vez mais, atendendo às necessidades do mercado europeu. Beleza? Nessa situação toda, sem pensar no fim ou sem imaginar que haveria fim, a euforia tomou conta da população, que começaram a comprar e investir ações na bolsa de valores. Muitos deles recorriam a bancos, pegavam empréstimos a bancos para poder investir em ações. Nesse cenário, a galera comprava ações de uma empresa pequena, com certo potencial. Essa empresa em pouco tempo crescia, claro, com um grande mercado consumidor europeu, comprando em dólar. E praticamente as ações dispararam. Quando as ações subiam, a galera vendia as ações e compravam de empresas menores que estavam também a prosperar. E dessa maneira a população americana viu que isso estava dando certo, estava dando dinheiro e começou a trabalhar apenas nesse processo especulativo. Então essa charge mostra bem esse cenário e essa situação dos Estados Unidos da época nos anos 20. E claro, havia uma fraca intervenção do Estado na economia. O Estado não intervia na economia, era o livre mercado escancarado, era o liberalismo ao pé da letra, de maneira muito aberta. Vamos avançar. Aí vem a crise de 29, né? Vamos fazer essa análise aqui, ó. Europa se recupera da crise e diminui a demanda de produtos americanos, ou seja, os Estados Unidos produziram tanto e os europeus começaram a não querer mais comprar produtos dos Estados Unidos. Começou a venda das empresas americanas começou a cair um pouco. Aí vem outro ponto aqui, ó. As indústrias americanas haviam projetado um estoque de anos e agora não tinham para quem vender. Então as empresas, como criaram muito estoque, deixa eu botar minha imagem em outro canto aqui. Como criaram muito estoque, eles, quando cai a venda para a Europa, eles tinham um estoque muito grande e não tinham mais para quem vender, nem para o mercado interno que estava em crise. Geralmente a produção era para atender mais um mercado internacional. As fábricas pararam de funcionar e não havia mais necessidade de tanta produção. Desemprego acelera de maneira vertiginosa. Aí já começa o cenário da crise. Bancos que concediam empréstimo de maneira rápida têm dificuldade de recuperar seus investimentos. Bancos e fábricas fecham as portas e a população entra na miséria. Então esse mais ou menos é o cenário, né, que vai se formar. Aí vem aqui, ó. Estados Unidos passa a ser o maior país credor do mundo. Isso foi antes da crise. Sua produção tem um vasto crescimento. Febre na bolsa de valores e muita especulação financeira. A produção acelera e com muito estoque para atender o mercado europeu destruído pela guerra. Bancos emprestam dinheiro com juros baixos e com muita facilidade. Então, para fazer uma análise desse cenário, simplesmente os bancos americanos concedem muito empréstimo fácil. Não há uma regulação do governo quanto a isso. Não há uma regulação do governo quanto à construção de estoques e fábricas. É extremamente liberal. Isso é um conceito chamado de liberalismo. Amplamente liberal é essa perspectiva nesse cenário. E praticamente isso leva a um descontrole, né, fiscal. E a população começa a comprar de maneira desenfreada as ações e vender também. Isso tudo começa a cair quando a Europa não quer mais comprar produtos americanos. E leva a essa crise no ano de 29. Então, aí a Bolsa de Valores despenca, né? Vou tentar fazer uma explicação para não ler esse texto todo aqui. Aí pode pegar só uns pontos aqui. Mas eu vou fazer a leitura só para... Então, a população, então, nesse caso, nesse lance de compra de ações e venda de ações, começa as indústrias não tem mais para quem vender, não tem mais como vender para a Europa. E dentro dos Estados Unidos, pela questão dos baixos salários, pela questão de não ter um salário mínimo, não ter leis trabalhistas vigentes, então o poder de compra do cidadão americano é muito fraco. Como consequência disso,
da situação da Europa se recuperar, as indústrias não têm mais para quem vender e não vendem mais, não conseguem vender internamente também, não conseguem atingir a necessidade interna. Como consequência, as empresas começam a diminuir, né? O valor da bolsa das ações cai, mas a galera não se importa, e continua comprando ações e muita especulação financeira. Como consequência disso, em uma quinta-feira, os preços despencam de uma vez, né? Como mostra nesse próprio slide aqui. Deixa eu botar ele aqui. Aqui, ó. Numa quinta-feira, chamada de Quinta-feira Negra, que é dia 24 de outubro de 1929, grande oferta de ações sem procura. Nesse caso aí tinha muita ação em jogo. Muita gente viu que as empresas estavam começando a desvalorizar, as ações estavam começando a cair, devido à grande estocagem, aí não tem para quem vender. As ações começam a despencar. Quando as ações começam a despencar, todo mundo percebendo isso, começou a vender suas ações e começou a vender de maneira geral. E quando tem muita ação jogada para vender no mercado, consequentemente o preço dela despenca e o valor dela aqui, ó, cai a zero. Muita gente querendo vender e ninguém querendo comprar. Aí o valor dela despenca e cai a zero. Então ocorre a falência aqui de 85 mil empresas, tá bom? E 4 mil bancos vão fechar as portas. Aí voltando para outro slide. Aí basicamente nesse cenário vai afetar todos os Estados Unidos. Por quê? As fábricas fecham as portas, o trabalhador vende suas ações e vê seus investimentos em linha zero. Muita gente vai cometer suicídio nesse cenário. No campo, a população não tem para quem vender seus produtos. Os produtos começam a apodrecer e começam a ser distribuídos, vendidos a zero também. A fome chega ao campo. Então muita gente começa a viver na desgraça. A galera, muita gente devia ao banco. O banco tomou terras, tomou casas, saiu tomando tudo. Só que o banco não se interessa por isso também. Começava a vender esses produtos que eles adquiriram. Nesse cenário, levou a falência dos bancos também, nessa perspectiva. Muita gente vendo a crise acontecer corre para os bancos para fazer saque em dinheiro. E todo mundo tira dinheiro do banco, automaticamente o banco também quebra. Então, os bancos, as fábricas, começam a ser destruídas nos Estados Unidos. Para tentar salvar a situação dos Estados Unidos, da economia, os investimentos que eles estavam fazendo na Europa pós-guerra são cortados. Então cortam os investimentos da Europa, dos Estados Unidos para a Europa no pós-guerra. A crise se alastra para a Europa também. Os bancos americanos que haviam emprestado dinheiro aos europeus tentam recuperar o dinheiro que foi emprestado durante a Primeira Guerra Mundial e durante o início ali dos anos 20. Os bancos e as empresas europeias tentam recuperar, levantar o dinheiro para pagar essa dívida. Pagam uma parte, mas não consegue resolver o problema americano, que ainda continua afundando e leva a Europa junto com eles também. O Brasil, nesse cenário, era o maior produtor de café, não tem para quem vender, o preço despenca, crise na produção cafeira que vai levar Getúlio Vargas ao poder na Revolução de 30. Então era mais ou menos esse cenário, né, de crise caótica que marcou a crise de 29. Ó. 40 milhões de desempregados, né? Isso em 1932, os anos, né, iniciais da crise. Ruína em miséria. A única nação que não foi atingida realmente pela crise em cheio foi a União Soviética. É a única nação que não foi atingida em cheio praticamente nesse cenário. A Alemanha vai afundar cada vez mais em crise. Logicamente, o mundo agora vai se atentar, vai olhar com bons olhos para o socialismo soviético, bolchevista, que não foi afetado pela crise de 29. Como consequência disso, os partidos os sindicatos trabalhistas urbanos vão começar a crescer, principalmente na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Brasil. Vão ter insurgimentos de revoltas ou tentativas de revoltas ligados ao movimento trabalhista sindical, né, da esquerda comunista socialista. E claro, isso só vai crescer porque o capitalismo, né, o capitalismo liberal dos anos 20 vai entrar em ruína com a crise de 29. E todo mundo vai desacreditar nessa ideia capitalista liberal. Beleza? Tanto que as consequências foram bem drásticas dessa crise. Né? Por exemplo, descrença no liberalismo econômico capitalista, como eu acabei de falar. Né? Todo mundo vai desacreditar nessas ideias.
ascensão de ideias totalitárias, que é o nazismo, o fascismo que vão surgir na Europa e o stalinismo. Nessa perspectiva, como todo mundo vai correr para o lado, vai imaginar que o socialismo seria uma situação positiva nesse cenário da crise de 29, pós-crise de 29, a direita vai toda se recolocar, vai se reconstruir e vai apoiar partidos totalitários como o nazifascismo, na tentativa de que esses ideais, na Alemanha e na Itália, possam impedir a crescente do socialismo. Mesma coisa também vai acontecer no Brasil. Getúlio Vargas vai impor o Estado Novo, alegando que haveria um golpe de Estado comunista, e isso vai fazer com que ele consolide sua ditadura durante o Estado Novo, que vai começar ali beirando a Segunda Guerra Mundial e já fica até o final da Segunda Guerra. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Minha imagem está bem aqui em cima do texto, né? Deixa eu botar ela mais pro canto aqui. Pronto. Acho que deu para ler agora melhor. Bom, aqui, fortalecimento do pensamento socialista sindical como solução à crise. Vai implodir nesse cenário aí movimentos sindicais fortes. Rússia não é atingida pela crise de 29, como eu já falei, e ocorre nesse cenário a crise liberal com a intervenção do Estado na economia para salvar a nação da crise, a nação em crise. Então, a intervenção do Estado na economia vai ser uma solução criada pelos governos para tentar resolver a crise. É engraçado que o capitalismo tem dessas mazelas, né? Todo mundo quer ser liberal dentro do capitalismo, todo mundo quer ser liberal. Mas quando ocorre crise, ninguém quer ser liberal. Todo mundo quer que o Estado intervenha. Um exemplo claro foi agora nessa crise da Covid que aconteceu aí, que está acontecendo no mundo, que todo mundo teve que parar e o Estado teve que socorrer, o Estado teve que ajudar. Isso é uma intervenção do Estado na economia. Isso é uma medida antiliberal, tá bom? E as eleições, claro, nos Estados Unidos levaram ao presidente Roosevelt, Donald Roosevelt, a se tornar eleito presidente americano, que vai trazer a solução para essa crise em 1929. Olha, consequências da crise, né? Miséria, fome, muita gente vivendo na rua de verdade. Bancos tomaram casas, terras, a miséria se alastrou pelos Estados Unidos e ficou numa situação deplorável e deprimente, tá bom? Então o capitalismo tem dessas mazelas aí também. É um ciclo de ascensão, crise e assim vai. Olha, análise econômica, né? Renda nacional dos Estados Unidos em milhões, né? Em 29, 87 milhões. Veja como vai caindo, né? O ápice dessa crise foi em 33, ó. 33, e a renda americana, né? E vai melhorar mesmo, vai recuperar apenas beirando ali a Segunda Guerra Mundial, que é quando os americanos vão começar a vender produtos para os Estados Unidos, para a Europa em guerra novamente. Então, nesse cenário aí, o mundo pós crise de 29 foi bem drástico para o povo americano. E o Roosevelt chega com umas medidas que são conhecidas como o New Deal. O New Deal consiste basicamente no quê? O planejamento de obras, planejamento estatal, né? O Estado vai planejar, vai articular, vai dar limites às empresas. Grandes obras públicas para combater o desemprego, vão construir grandes prédios, pontes, estradas. Vai ser um canteiro de obra americano com o objetivo de gerar emprego, abraçar os desempregados a ponto de fazer com que eles recebam um salário, comprem produtos, aumente o consumo interno americano para que as fábricas consigam vender para essa população e, consequentemente, elas começam a produzir mais e voltar a contratar. Controle de atividade agrícola e linha de crédito, assim, controlar o que vai ser a produção agrícola, claro, não deixar o negócio desenfreado. E a linha de crédito também, que estava desregulada no período dos anos 20, começou a controlar como seria essa linha de crédito. Limitação de produção industrial, tem que ter um limite, pô, né? Produzindo de maneira desenfreada, de maneira louca. Então isso faz com que, basicamente, ocorra crise. E salário mínimo e seguro-desemprego. Nesse caso aí vai criar uma espécie de leis trabalhistas, né? Constituir um salário mínimo e produzir o seguro-desemprego para dar seguridade ao trabalhador que estava vendo a ideia do liberalismo com maus olhos, para que isso não fosse atrativo ao pensamento sindical de esquerda, né? Socialista.
E basicamente isso aí foi um passo um passo para trás no pensamento liberal capitalista. Então foi realmente a crise do liberalismo nessa perspectiva. Bom, aí vamos fazer só esse diagrama aqui, que a gente vai responder algumas questões. Deixa eu apontar aqui. Veja aqui, ó. Expansão econômica dos Estados Unidos, né, favorece aí, consumo em massa, superprodução industrial e agrícola. Nesse caso aí, essa crise também foi chamada de crise de subprodução, que produzisse demais e não tinha para quem vender. Aí, ó, domina os mercados externos, Europa e América Latina, e também com empréstimos e investimentos eles começam a expandir e a vender para mercados externos. Aí vem, ó, provoca aumento de crédito, ou seja, aumento de crédito, dá mais crédito a grandes empresas, à população, à sociedade civil. Detalhe, sem exigir muita coisa. Endividamento dos produtores e consumidores, que vão se endividar com os bancos. E muita especulação na Bolsa de Valores, que vai ser muita especulação, muita compra em venda de ações. Aí vem o resultado, né, que foi a crise de 29, né, que vai provocar o quê? Ó? Redução das importações, né, os produtos importados vai ser reduzido, logo as nações que dependiam que exportavam para os Estados Unidos entram em crise, que nesse caso é o Brasil com café. Corte de investimentos no exterior, nesse caso, ó, a crise, nessa perspectiva que eu acabei de ler, né, que reduz os importados e corta os investimentos no exterior, levam a crise em mercado mundial, principalmente na Europa. Tá bom? Aí vem aqui mais, ó. Quebradeira geral em comércio, indústrias, bancos e no setor agrícola, que vão se entrar em crise brutal nesse cenário. Deixa eu botar a minha imagem mais para cá. Eita. Aqui. Desemprego em massa para a sociedade, queda de consumo e baixa dos preços e diminuição da produção. Essa situação é o fator generalizado da crise de 1929. Nessa situação é o que chamamos de crise do Estado liberal, crise do capitalismo liberal, ascensão da intervenção do Estado na economia, ascensão das ideias de esquerdas socialistas sindicais, é o que vai acontecer muito nesse período devido à crise de 29. Isso vai favorecer o nazismo na Alemanha, viu? Basicamente isso. Tá bom? Então vamos para algumas questões, né? Deixa eu baixar aqui novamente. Pronto, deixa eu botar aqui essa. Eu vou tirar minha imagem aqui para ficar melhor. Depois a gente volta. Acho que aqui, pronto. Aí vamos lá. Diz assim, ó. O período entre guerras é marcado pela ascensão do nazifascismo, pela crise de ideologias liberais, pelo fortalecimento das nações rumo à Segunda Grande Guerra Mundial. Tudo isso tem origem na crise de 29, que fez alavancar regimes de extrema-direita na Europa, dando início, assim, ao conflito. Sobre a crise, julgue os itens abaixo. Então, a crise de 29 também ficou conhecida como a crise de superprodução, pois foi exatamente a construção de estoques e falta de mercado consumidor que abalou a produção industrial americana. Essa questão aí, ela parece ser verdadeira, ela de fato é verdadeira, porque foi isso que aconteceu. Simplesmente a crise de 29 foi considerada de crise de superprodução. Produziu demais e não tinha para quem vender, como consequência, a crise, né? Deixa eu botar minha imagem nova aqui, só que... Eita, agora. Eita. Deixa eu botar mais em cima aqui que a gente vê melhor. Bom, voltando. Aí vem. Essa crise teve força apenas nos Estados Unidos, que tinha uma economia forte e não global. Tá errado. Então essa aqui ela é falsa. Porque a economia capitalista, financeira, que era o cenário da época, é uma economia de característica global. Então, praticamente, o que vai marcar esse período nos Estados Unidos é simplesmente que essa crise vai começar lá e vai se alastrar pelo mundo, fazendo com que ela seja globalizada, afetando inclusive o Brasil, como eu já falei. O presidente Roosevelt adotou medidas liberais para conter o processo de crise, como conceder liberdade aos bancos e não intervencionismo na economia. Tá errado também, falsa. Simplesmente o presidente Roosevelt vai intervir sim na economia, vai intervir sim nos mercados,
esse cenário de não intervenção, esse cenário liberal, é o que acontece antes de 29, é o que vai levar à crise de 29, por isso que é considerado uma crise liberal, tá bom? Então, nesse cenário aí, essa questão aí ela é falsa. Outra que, em 2008, com a eleição de Obama, os americanos também usaram o intervencionismo para resolver os problemas econômicos. O mesmo ocorreu em 29 com a criação do New Deal. Essa questão é verdadeira. Nos Estados Unidos, eita, feio danado. Nos Estados Unidos, a crise de 29, a crise de 2008 nos Estados Unidos, que levou à eleição de Obama, foi muito parecida com a crise de 29, porque também, mas só que a crise de 2008 foi uma crise conhecida como crise de subprimes, que foi uma crise imobiliária, ao contrário da crise de 29, foi uma crise, né, de superprodução. Nesse cenário aí, essas duas crises elas foram muito parecidas, porque o Estado teve que agir para poder salvar os bancos, salvar a sociedade, salvar as indústrias, as fábricas que estavam em crise, né, nesse cenário. E a crise de 2008 também foi uma crise que se tornou mundial, né, já que as economias são todas interligadas. Então ela é verdadeira aqui. E agora achei. E essa última aqui, o Brasil foi afetado pela crise, pois era o maior produtor de cana do mundo, tendo seu principal comprador os americanos. O erro tá aqui, ó, na cana, não foi o maior produtor de cana, e sim de café. Eita. Café. Café feio da... Bem, o maior produtor de café. Então, nesse cenário aí, o Brasil vendia muito café, não cana. Próximo. Tá aqui, ó. O fim da Primeira Guerra Mundial foi marcante para o mundo e fez alavancar os Estados Unidos como maior potência mundial. Nesse mesmo cenário, os alemães entraram em grande crise econômica devido ao Tratado de Versalhes, que lhe impôs fortes abalos econômicos. Com relação a esse período, julgue os índices abaixo, levando em consideração a chamada crise de 29. 1. A crise de 29 afetou a economia do mundo todo, sendo sua origem nos Estados Unidos em um período de grande desenvolvimento no mundo pós-guerra. Essa questão ela é verdadeira, não é? Houve um desenvolvimento no mundo pós-guerra apenas para os Estados Unidos, né? E esse crescimento americano foi alvo de, numa crença eterna de que as coisas iriam sempre ser melhores. Nunca achava que ia acabar, que a euforia ia chegar ao fim. Então esse pensamento eufórico do mundo pós-guerra realmente nos Estados Unidos foi muito marcante e essa questão é verdadeira. 2. Com relação à crise de 29, sabemos que ela foi causada, segundo a maioria dos estudos, pela forte intervenção do governo na economia. Isso fez com que a retração se tornasse mais caótica para as empresas que estavam a crescer com o consumo interno durante o período entre guerras. Cara, essa é uma contradição do que tá na outra questão que vimos ali anteriormente. Eita, nem tirei minha imagem, né, velho? Caraca, não deu nem pra ver. Espero que dê pra ler aí essa questão aí. Dê uma pausa no vídeo aí, ó. E ler essa primeira questão aí que minha imagem ficou bem em cima. Mas a segunda aqui dá pra ver, entender melhor. Voltando. Diz basicamente essa questão que o que causou a guerra foi a forte intervenção do governo, a forte intervenção do Estado na economia, sendo que foi ao contrário. O que causou a crise foi simplesmente o liberalismo econômico. Beleza? Então essa aqui ela é falsa. 3. O New Deal foi o plano econômico criado para tentar reverter a crise econômica americana. Beleza. Tal plano consistia na intervenção do Estado na economia, com a geração de empregos e criação de grandes obras públicas. Essa aqui é verdadeira. Realmente isso aconteceu. Para gerar emprego, o governo criou, investiu, gastou dos impostos do trabalhador na tentativa de fazer com que eles recuperassem seus empregos, ganhassem uma renda para comprar novamente das fábricas e, como consequência disso, a indústria voltar a crescer. Ela é verdadeira. Eita, cadê o... Agora achei. 4. O Brasil foi fortemente afetado pela crise 29. Na época, o presidente era o Washington Luiz e essa crise se alastrou até o início da era Vargas, que fez uma forte política intervencionista para manter os preços e a produção. Isso é verdadeiro. O presidente na época era o Washington Luiz. E o Washington Luiz, nesse cenário de crise, simplesmente ele sai do poder, né? Ocorre o golpe de Estado que leva Getúlio Vargas ao poder. E Getúlio Vargas cria uma política intervencionista em que ele queima o café.
em que o Estado brasileiro compra metade da produção. Toda vez minha imagem está em cima. Eita. Compra metade da produção e queima essa produção. Isso é uma intervenção, um intervencionismo do Estado na economia, tá bom? Então essa aqui é verdadeira, correta. Número 5. A descrença no capitalismo liberal, a ascensão de doutrinas totalitárias na Europa, o fortalecimento de partidos sindicais, operários foram fatores marcantes no cenário do mundo do período de guerras. Correto, verdadeiro também. Houve uma forte descrença na ideologia liberal, ascensão de ideias totalitárias, fortalecimento dos partidos sindicais, tudo corretinho aí. Isso no cenário da crise de 29. 6. A crise de 29 foi considerada como uma das mais brutais do mundo capitalista. Isso se deve ao crescimento desordenado, à especulação financeira desenfreada e à falta de regulação do Estado, somada com o baixo consumo interno. Porém, essa crise não levou à decadência do capitalismo. Ao contrário, levou à crise das doutrinas totalitárias na Europa e no Brasil com o varguismo. Olha, não levou à decadência do capitalismo, né? Tá dizendo aqui, não levou à decadência do capitalismo. Ao contrário, levou à crise das doutrinas totalitárias na Europa e no Brasil. Errado. Muito bonita essa questão, mas ela é errada pelo fato de que realmente não houve uma crise das ideias totalitárias. Ao contrário, houve a ascensão das ideias totalitárias e a crise do pensamento capitalista. Bom, galera, então a gente fica por aqui. Vou encerrando essa aula hoje. Crise de 29, período entre guerras ali, nesse cenário da crise de 29. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e bons estudos. Até a próxima. Valeu!